Senhor, muito obrigado, Pai. Nós queremos te agradecer por cada família aqui representada, por esse processo que vivemos, por tudo que estamos vivenciando na nossa vida e que ainda vamos vivenciar. Muito obrigada, Senhor, porque entendemos a nossa parte, Senhor, no processo e houve uma clareza, né, dos números, das coisas que a gente precisa fazer. Senhor, e agora Senhor, nós te pedimos, como a sua palavra diz, né, melhor é o fim do que o início de todas as coisas, que o Senhor possa nos dar força, graça, orientação para seguir caminhando juntos, para que a gente não venha desistir, que a gente não desista, que a gente não largue pela metade, que a gente não esmoreça, mas nós vamos ter foco, firmeza, né, naquilo que a gente já propôs no nosso coração, em te agradar e fazer certo, Pai. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Gente, então, deixa eu... Hoje é o nosso último encontro. Alguém fez o quadro de sonhos? Não. Alguém fez? Ninguém fez, né? Não. Ai. Vocês têm... o quadro de sonhos é um quadro onde você vai colocar os seus objetivos em forma de imagem, para você poder ver, para você poder ficar olhando lá e perseguir aquilo ali. Então, façam isso, gente. É muito bom você poder ver. Ver traz uma outra perspectiva para o nosso cérebro, quando você vê aquilo pelo qual você está lutando, isso ajuda, tá? Psicologicamente falando. Eu queria ouvir... Ué, o que aconteceu aqui? Saiu alguém? Luciane, Tiago. Acho que saiu alguém. Ou só mudou de lugar. Não sai não, só tirei só a visão aqui rapidinho, tá? Mas eu estou ouvindo. Tá, eu queria ouvir vou de trás para frente, a Luciane primeiro, depois a Elis, depois a Luciana e depois a Fernanda. Se vocês lembram, como que vocês chegaram aqui e qual é o sentimento, como vocês estão saindo, como é que foi o processo para vocês, e eu tenho uma surpresa para vocês depois. Eu quero primeiro ouvir vocês. Luciane. Oi, Sula. Tá tudo bem por aí? Tá tudo bem, só não posso abrir a câmera que eu tô na missão mãe prova, mãe explicadora, Eita, mãe. mãe. Eu já tô sozinha. Eita, lasqueira. Os seus gêmeos têm quantos anos mesmo? 9. 9 anos. Tá lasqueira, gêmeos. Gêmeos. E meu caderno? Me conta aí. O que você tira do processo que a gente viveu, esses Mãe, 2 meu meses que a gente ficou caderno. junto? Como que você chegou? O que você ganhou de clareza? O que você viu de mudança em você? Me conta. Eu quero ouvir. Então, Sula, eu sabia que eu tinha alguma coisa errada, né? Porque, na verdade, a minha maior necessidade era, como eu expliquei para você desde o início, a gente que nós somos autônomos, né? Então, a gente não tem uma renda fixa, nossa renda é bem variável e os nossos compromissos são fixos, né? A gente tem as contas fixas, mas o dinheiro não é fixo, é da provisão. Mas vamos lá, a gente tem que trabalhar para construir. E sobre também separar, né, o dinheiro da pessoa física e da empresária, do empreendedor, enfim. Essa era a minha maior dificuldade, né? Eu tenho conseguido organizar esse valor, eu tenho conseguido hoje olhar com um olhar diferente, assim, esse aqui é daqui, aquele dali é dali, e não confundir. E a minha maior dificuldade, sim, é o tempo, é me reeducar para isso, porque assim, o curso ele traz clareza, traz. O curso ele abre porta, ele abre, mas agora entra o nosso lado, né? Que é o lado de se reeducar financeiramente, que não é fácil, porque o seu gasto ele é muito emocional também.
E aqui Muito. isso mexe comigo. Por exemplo, eu não ando numa vibe boa, né? Eu não moro perto de família, eu não tenho rede de apoio. Então, às vezes, eu estou mentalmente cansada. Aí eu vou lá, né? Pensar, às vezes gasta no dinheiro. Como o Mário falou, né? Eu já vi uma vez escutado isso, tudo é emoção. Tudo é emoção. O gasto de dinheiro também é uma emoção. Eu não sou aquela pessoa que vai lá e vai gastar. Não, eu não sou esse tipo de pessoa. Mas às vezes eu quero me permitir. E o se permitir, que é o lado difícil de você conseguir conter. Pelo menos estou falando da Luciana. Eu quero ir ali hoje. Não é que eu não possa, mas para o que eu estou construindo não é viável. Então a minha mente hoje trabalha para isso. Não, hoje eu não vou, mas amanhã eu vou, de repente, dobro. Isso aí. E eu ainda tô digerindo ainda, não vou mentir, eu estou digerindo. Mas o curso já está no final. Mas eu ainda estou digerindo, ainda estou aprendendo a me reeducar financeiramente. Que a palavra para mim é essa, reeducar. Isso. Ó, a Lu falou um negócio, você falou assim, o curso já acabou, mas eu ainda estou digerindo. Óbvio, gente, não era esperado que vocês já tivessem digerido, não, tá? Ninguém pega uma vida inteira Isso aí. e digere em 2 meses. Não é isso. A gente aprende como fazer, mas fazer vai ser um exercício diário de vocês. Por isso É que isso a aí. gente ensina, por isso que a gente ensina as caixinhas, porque as caixinhas elas ajudam a não ficar tanto na decisão de vocês. Porque no momento que vocês programarem as caixinhas de vocês e organizar, né? A Lu ganha mais picada, então a Lu vai precisar, a Luciane, né? Vai precisar organizar essas entradas em 4 semanas, né? Porque o dinheiro vai entrar por semana. Então, ela vai ter que pensar qual caixinha que eu vou alimentar em tal semana, qual caixinha que eu vou alimentar na segunda semana, qual caixinha que eu vou alimentar na terceira semana, mas já deixar programado. Por quê? Quando você já deixa programado de acordo com o planejamento, o que você tem que ficar na cabeça? Você não tem que ficar fazendo decisões. Sabe o que atrapalha a gente? É toda hora ter que ficar decidindo. Por que a rotina? Por que a rotina ela ajuda muito as pessoas na performance, ajuda a gente a produzir mais, ajuda a gente ter mais tempo, mais dinheiro, mais tudo. Por que a rotina ela faz isso? Porque você não precisa ficar decidindo toda hora. Você já tem uma rotina, você já sabe tudo que você vai fazer. Eu vou acordar, sei lá, vou acordar 6 da manhã, aí eu vou ter o meu devocional, 7 horas é o horário da academia. Um exemplo, tá, gente? Já vou para a academia, ou vou levar as crianças para a escola e depois vou para a academia. Se você tiver algo já estipulado sequencialmente que vai acontecer, você não tem que ficar toda hora decidindo o que você vai fazer. O fato de você ficar toda hora tendo que decidir o que vai fazer faz você perder tempo, procrastinar e acabar não fazendo o que devia ser feito. O dinheiro é a mesma coisa. Se toda hora eu tenho que decidir se eu vou me permitir ou se eu não vou me permitir, se esse dinheiro eu posso usar no sacolão ou se vai faltar para passagem, se eu posso... Meu filho está pedindo dinheiro e eu não sei se eu posso dar esse dinheiro para ele, se vai faltar ou se não vai faltar. Essas decisões toda hora, isso é muito ruim. Então, Mas no meu caso, Oi? no meu caso, não é esse o sentido. No meu caso, assim, é como se eu tivesse. Ai, gente, como é que é? Abstinência de Deus proverá, não, que é errado, né? A abstinência do gasto, entendeu? Parece que eu tô. Esse negócio do regrado. Até por isso que eu tô Aham, falando, é questão de se reeducar. A minha sim. mente sabe, mas o meu corpo, ele quer. Então, Sim, sim. é, Mas esse aí é o é meu, porque o o meu seu, sentido. Lu, a gente fez um planejamento que quantos meses que a gente vai precisar? 2 meses que a gente vai precisar ficar mais regradinho no seu? Não lembro. Já não.
Eu acho que o meu é até outubro. Eu acho que o meu é até outubro. Setembro e outubro, para poder ir percebendo a entrada, né? Porque o seu problema é que a gente precisa ver como é que fala? A estabilidade do seu negócio, certo? Isso, o meu, por exemplo, agora é inverno. Então, Isso, agora para eu ver tenho que ficar como que vai funcionar. bonitinha, Isso. entendeu? E aí, o que você vai fazer, que a gente tinha falado? O que funciona, a gente fez um plano, idealizando uma entrada. Só que aí você vai se permitir no mês seguinte. Lembra? Lembra que a gente falou isso? Tipo, se correu tudo bem no mês, do jeito que a gente planejou, aquelas sobras vão servir para o mês que vem. Sim, mas, ó, igual hoje, ó, por exemplo. Eu Lu, tu preciso de lembra pagar o plano disso? de saúde. Sim, sim, mas. Ai, eu não vou saber te explicar. Enfim. Não, eu só estou querendo, se você entendeu o que a gente fez para Não, eu você. entendi. Eu entendi. Esse mês eu preciso andar Tá. mais na linha. Mês que vem, conforme for passando algumas contas, a planilha ela vai equilibrando e eu vou tendo meu. O seu se permitir. Você vai ter o seu se permitir. Você só precisa um pouquinho de paciência. Sim. Você vai ter o seu se permitir, né? A gente planejou ele ali. Só que a gente precisa de um pouquinho de paciência no seu caso, porque você precisa saber, mas no seu caso é paciência de um mês, de você entender e ver como é que vai funcionar e poder usar isso no mês seguinte. O que você precisa falar para si mesma, para o seu cérebro, porque olha só, você está falando assim, são os seus sentimentos que querem comprar, certo? E é isso mesmo. E o que a gente falou durante a mentoria? Que o pensamento dirige o sentimento e o sentimento dirige o comportamento, não é? Você precisa ter outro tipo de diálogo com você mesma. Quando esses desejos vierem, você precisa falar com você mesma outro tipo de diálogo. Porque senão você bota um peso que não é real. Um peso assim, caramba, eu não vou poder me permitir. Meu Deus, agora eu tô toda. Tem que ficar toda. Você está botando um peso, tudo na vida, Lu, tudo, absolutamente tudo. Lu e todo mundo, tá? Tudo na vida tem dois lados. Não importa, eu falo que não importa quantas vezes você corte o pão, sempre vai ter dois lados. Você está botando o seu olhar muito na parte do seu sacrifício, mas você não está botando o seu olhar, você tem que pesar o seu olhar para o que você vai conquistar daqui a um mês, 2 meses, que não é muito tempo. Não é muito tempo. Você precisa descansar os seus olhos, a maneira como você vê, como você pensa, como você conversa consigo mesmo, de parar de botar esse peso no não agora e começar a olhar esse não como o não que vai te dar o sim amanhã. Consegue entender o que eu estou querendo falar? Porque se a gente bota muito peso no que a gente precisa fazer agora, a gente não vai conseguir fazer. Porque aí a gente está carregando ele de muita dor. Verdade. Mas É verdade. pode falar. Precisa treinar, Não, mas é verdade. treinar o que você fala com você mesma. Gente, a vida financeira, e assim, e digo mais, tá? É porque a Luciane, ela é empreendedora. O calo aperta muito mais para o nosso lado. Muito mais, tá? Por isso que eu falo que quem quer empreender, gente, não é para fracos, não. Empreender para fortes. É ou não é, Lu? Empreender. Desculpa, Sula. Fui falar com as crianças daqui, não escutei. Empreender não é para fracos, empreender é para fortes, porque é muito mais tenso você lidar com a incerteza do negócio
e a certeza das contas. Só que, por que uma das coisas que eu falo lá no Etum, né? Nós temos a certeza das contas, não temos? Então, a gente precisa trabalhar com a intencionalidade e com a certeza de que Deus não vai deixar faltar para a gente. Porque, na verdade, o nosso trabalho é só um meio pelo qual é a nossa parte de fazer, né? A gente tem uma parte de fazer, a gente não pode sentar no sofá e esperar cair do céu, porque aí a gente está errado, a gente tem que trabalhar, né? A Bíblia fala que o trabalhador é digno do seu salário. Se você não trabalha, você não come. A Bíblia fala isso. Tira o pé do Quem não chão. trabalha, não come. É o quê? Ai, desculpa, achei que tivesse fechado aqui. Eu falei, tira o pé do chão para as crianças. Ah, tá. E Desculpa. aí, eu li esse livro aqui, depois, ó, eu te aconselho ele. Peraí, deixa eu te mostrar aqui. Ai, meu Deus, quase. Quase que nasceu um jarro. Esse livro aqui. Redimindo o seu tempo. Já ouviram falar dele? Jordan Reiner. É muito bom. Esse Depois livro... tu tira uma foto e bota lá no grupo. Eu vou fazer isso agora. Esse livro é muito bom. Ele trouxe uma liberdade muito grande para mim. Em que sentido? Eu ficava muito presa, né? Eu sou funcionária pública. E eu saí agora de uma das minhas matrículas, né? Porque eu me sentia muito presa, era muito difícil para mim essa ideia de sair, né? E esse livro ele me trouxe uma visão muito, muito forte sobre o cuidado de Deus e sobre o nosso trabalho, porque, na verdade, Deus ele vai nos sustentar, seja em que nós decidirmos trabalhar, óbvio, né? Ninguém vai fazer algo contra aquilo que é de Deus, mas se você vai trabalhar, se você escolhe empreender, se você escolhe ser CLT, se você escolhe ser funcionário público, não sei o que você escolhe, Deus vai sustentar você por meio desse trabalho. Só que tem alguns trabalhos que exigem, e a gente escolheu isso. A gente escolhe, né? A gente escolheu o tipo de trabalho que a gente quer ter, a gente estudou para aquilo, a gente botou nossos olhos naquilo, né? Veio uma oportunidade, nós escolhemos aceitar ou não. Então, nós escolhemos um caminho, mas só que Deus ele vai estar com a gente em questão de trabalho, tá, gente? Independente do caminho que a gente escolher. Então, vai ter alguns desafios que talvez o funcionário público não tenha? Sim, vai ter. Eu tenho desafios, né? Só que a gente precisa caminhar com a certeza de que Deus está cuidando dos nossos negócios. A gente vai se movimentar, a gente vai fazer tudo o que a gente puder fazer dentro do nosso campo de atuação e confiar que Deus vai cuidar do resto. Senão a gente fica doido. Senão a gente fica doido. Senão a gente não consegue curtir os filhos, não consegue sair, não consegue se divertir, acha que tem que estar trabalhando o tempo todo full time, e não é assim que Deus quer que a gente viva. Deus quer que a gente trabalhe, se empenhe, mas Ele quer que a gente viva também. Então, assim, tira o peso. Mas eu tenho uma surpresa que talvez vai te deixar feliz em relação a isso, tá? Tira um pouco o peso do sacrifício e bota o peso no resultado. Olha, sabe, é aquilo que... É aquilo. Pode falar. Eu acho que é mais uma questão, como eu falei, assim, de adaptação, sabe? O primeiro mês, não sei se as outras meninas, se o Júlio, se o pessoal tem o mesmo sentimento, é a adaptação, é a ansiedade de saber se vai dar certo. Quanto ao negócio, eu assim, pelo que pareça, gente, para quem não sabe, eu sou dona de quiosque na beira de praia, e assim, na baixa temporada, esse tempo frio não dá nada, eu já estou há quase 20 dias fechado, sem abrir. E pelo incrível que pareça, eu tenho paz quanto a isso.
esse negócio não é um negócio que me preocupa. Na verdade, a minha preocupação, eu cheguei a falar aqui algumas vezes, é que eu tô nesse mês aqui pensando no próximo. Esse é o meu maior problema. Não sei se eu sofro de pensamentos a quilômetros, entendeu? Eu tenho essa preocupação. Então, assim, eu não tenho preocupação, eu não estou me preocupando com as contas em si. Porque, graças a Deus, pela planilha, você vê que, poxa, vai fazer um ano, né, que a gente tem o quiosque, que é um investimento muito alto, mas o Senhor proveu. Então, quando eu vejo, quando eu cheguei aonde eu estou, tudo a minha vida inteira aqui é um aluguel, gente. A escola é aluguel, a casa é aluguel. Então, a minha vida inteira aqui, se a gente não trabalhar, a gente não vive. Então, eu entendo que é a mão do Senhor, é provisão, é a fé. Mas eu tenho isso. Eu peço ao Senhor, tenho pedido ao Senhor para que trabalhe nesse meu lado, que é um lado, sim, que precisa ser trabalhado, sim, porque a Bíblia vai dizer que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, não se abalam, mas permanecem para sempre. Então, se os que confiam no Senhor são como os montes, eu preciso confiar. Porque se eu estou ansiosa, eu não confio. Então, é um Mas não se lado a culpa, ser tá? trabalhado. Não se culpa, não se culpa, só se ocupa de melhorar isso, porque isso é difícil, não é fácil. Não é fácil, tá? É Entendeu? difícil. Mas, assim, sobretudo, eu sei que Deus está no controle de todas as coisas. Eu vou te falar, se eu falar que esse negócio aí está me preocupando, do que eu acho. Não, porque eu não posso fazer nada, o dono do tempo é o Senhor. E é aquilo, se ele cuida do lírio dos campos, ele vai cuidar de mim. Só que essa minha mania de me preocupar, de calcular, de não sei o que lá na frente, se eu te falar que eu estou ansiosa por conta do ano que vem, eu tenho que ver se eu vou botar as crianças na escola pública, que é uma coisa que eu não quero, meu marido também não quer. Aí agora eu tenho que ver um plano de saúde para minha filha. Eu estou preocupada com outras coisas. Como é que eu vou encaixar isso aqui nessa família? Só que o ano que vem, olha só como a gente é Ansioso. limitados e Deus não. O ano que vem, cara, é verão. Então, assim, é a época que eu estou bem aberta. Mas o meu coração, ele é ansioso, ele é enganoso. Então, assim, Sim. é Deus, é um tratamento que eu tenho que fazer. Eu tenho que me tratar, que eu não sou normal, Não, né, Fernanda? não é que você não é normal, isso é mais normal do que você imagina. Só que esse é o mal do século. A ansiedade é o mal do século. Gente, viver pela fé, né? Viver pela fé não é fácil. É você, porque acreditar é uma coisa, confiar é muito mais difícil do que crer. Confiar é muito mais difícil do que crer. Você fala assim, não, eu acredito que Deus vai suprir todas as coisas. Agora, confiar é você dar os passos, acreditando, se botando em risco que aquilo vai acontecer. Então, não é fácil. Mas eu posso Não dizer ser para um você, Pedro, né? isso aí. E se a gente afundar, Deus vai pegar nossa mão, porque Ele É o braço sabe forte, né? que a gente é carne, que a gente é humano. Gente, Jesus sabe que nós somos humanos, mas Ele quer nos encontrar lutando todos os dias para estar como Ele queria que a gente estivesse. É a sua natureza carnal, essa? Então lute contra ela. E declare todo dia que a sua confiança está no Senhor. E tem uma passagem que Deus me confrontou quando eu pensei em sair, né, do estado, foi uma passagem que eu até falo nas palestras, passagem bíblica que fala, o apóstolo Paulo fala, eu já aprendi o segredo de viver contente com muito ou com pouco, tendo em abundância ou passando necessidade. Aí Deus falou assim comigo, tu não está disposta a passar necessidade, né? Você não quer correr o risco de passar necessidade. Só que a gente precisa aprender o segredo, porque, olha só, gente, presta atenção que eu vou falar uma coisa, não sei se vocês têm capacidade de entender o que eu vou falar, mas eu vou falar. Quando a nossa felicidade
ela ainda depende de alguém ou de alguma coisa, nós não estamos plenos em Deus. Se eu só consigo estar feliz, se eu tiver muito dinheiro, se eu tiver certeza do dinheiro, ou se eu tiver certeza do que vai acontecer, essa felicidade não é em Deus. Se eu Chega a ser só... até engraçado, né? A Bíblia é muito fera, né? A Bíblia é cruel. É. É, porque Fala a assim, caramba, respeito de escravidão, né? Não tá é. liberto É, de Sabe alguma por outra quê? coisa. Porque o quanto mais às vezes parece que você tem. Esses dias eu falei isso pra minha mãe. Eu falei, mãe, eu achei que se eu tivesse 50 mil, eu faria muita coisa. Aí quando eu tive, eu falei, cara, não dá. Aí depois eu falei assim, mãe, eu converso muito com a minha mãe, sabe? Minha mãe é muito fechamento e nós somos muito amigas. Eu falei, mãe, eu preciso de Y. Olha, eu não cheguei a Y. Mas depois o Senhor foi bradando no meu coração que a graça dele me basta. Se for para ele fazer, cara, ele vai fazer, mesmo que eu não tenha R$ 1 no bolso. Porque isso. o Senhor é quem provê. Entende? Sim, Então, quando esses pensamentos eles sobrevêm sobre mim, eu fico assim, falei, cara, Deus não precisa de nada disso para fazer nada. E ele não deixa a gente perecer. A gente pode viver com aquela porção diária, né? Que é o que ele libera sobre nós. Ó, isso aí, a minha graça aí te basta. Hoje, assim como ele fez com o povo no deserto, né? Hoje você vai comer Eu isso, ia falar isso amanhã agora. amanhã eu vou lá na rocha lá, ó, eu vou dar nela, e eu vou te dar água, e ninguém perece, o sapato Não cresce, era nem para mas dar na rocha, não era só para é, falar com ela. era só entendeu? para falar. Basta, é E só assim, chegar. a gente precisa entender, os tempos em que a gente está vivendo. Porque se a gente está vivendo a época do deserto, se a gente não entender o que a gente precisa aprender no deserto, a gente não sai dele. Porque se você vê o Deus me povo, livre. Deus, ele dava provisão para o povo. Não tinha o que o povo fazer ali. Só que o povo, ele não pedia as coisas para Deus. O povo reclamava para Deus. O povo murmurava, ai, eu não tenho pão, ai, eu não tenho isso, ai, eu não tenho aquilo. Ai, eu estou toda arrepiada aqui. Quando o apóstolo Paulo fala que eu aprendi o segredo de estar contente, não importa a situação, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sabe aquela coisa de você, poxa, eu tenho dinheiro para ir lá no japonês com a minha família, num restaurante top. Caraca, estou muito feliz. Mas se eu também não tiver dinheiro para ir lá no restaurante top e fazer uma pipoca aqui em casa com a minha família, eu também vou estar muito feliz. Quando Deus encontra em nós esse coração, é um coração pronto para receber a prosperidade. Porque se enquanto o nosso coração... Você entende que ser liberto do dinheiro, gente, é muito É, além de só não saber controlá-lo. Não controlar o dinheiro é um tipo de escravidão, mas é um tipo. Porque se você coloca a dependência no seu coração no dinheiro, igual você falou, Lu, cara, Deus não precisa necessariamente do dinheiro para fazer nada da minha vida, não. O dinheiro Sula, posso é contar um? um dos meios. Fala, meu amor. Ele é o dono de tudo, né? Ele é o dono de tudo. Ele é Tem o um dono. meme, quem já viu aquele meme da Ana Paula Valadão, que ela fala assim, eu vou andar de avião. É. Você já viu isso? Gente, eu estava nesse culto, eu estava lá no altar nesse dia. Sério? Que legal. Sério, eu estava lá no Projeto Vida Nova, aquilo foi lá no Projeto Vida Aí Nova de você tomou Irajá. posse, né? Quando ela falou, eu vou andar de avião, você tomou posse, Eu né? vou andar de avião. Primeira classe, primeira classe. Mas aquele clamor, né, o pessoal faz hoje piada disso, mas, cara, foi muito forte aquele dia, porque ela falou assim, eu não tenho dinheiro na conta, que conta? Eu não tenho conta. Porque o que ela estava falando ali é que a gente não pode depender das coisas. Gente, isso não é fácil, tá? Eu estou falando isso aqui, mas isso não é fácil. Isso é trabalhado diariamente na gente. Por que eu falo para vocês que aprender a lidar com o que tem hoje é o primeiro degrau, é o primeiro da prosperidade.
Se você não aprender a ser feliz, a ser próspero com o que você tem hoje, administrar o que você tem hoje, não tem outro degrau depois, não tem. Não tem. Então, tipo assim, a gente tá num deserto, vamos dizer assim, bem entre aspas, né? Porque a gente está aprendendo a viver com o que a gente tem. O que Deus quer que a gente aprenda? Que a gente seja feliz. Independente, né? Independente de se eu agora vou ter que segurar um pouquinho, ou se eu vou, já mês que vem, ou é 2 meses que eu já vou ter o dinheiro do lazer à vontade, mas eu consigo estar feliz, eu consigo estar em Deus, eu consigo estar pleno. Gente, isso é ser livre. Em paz. É paz, é plenitude. E vocês podem ter certeza que quando Deus olhar para vocês e encontrar esse coração que consegue estar livre da preocupação, que consegue estar livre Jesus, travou. dessa dependência do dinheiro. Oi? Não, soltou agora. Pensei que você estava travada. Ah, Nem tá. volta. Não, mas estava Logo travando mesmo. agora. A Lu estava meio travando para mim. Quando Deus olhar para a gente e ver que esse coração ficou treinado, ele pode liberar bênçãos ilimitadas. Além do que a gente pede. Mais do que É o que a igual gente com pede. Salomão, da sabedoria. Isso aí. Só que ele precisa ver que a gente está pronto para receber isso. Verdade. Ele É precisa... igual nós como um pai. A gente nunca vai dar um carro, mesmo quem não quer uma Ferrari. Ninguém vai dar uma Ferrari para um filho de 10 anos que sabe que aquilo ali vai levar à morte, mesmo sendo muito bom. E tendo o seu valor. É justamente isso. Exatamente isso. Estou adorando isso, pô. E às vezes até é algo que ele podia ter, mas você sabe o cuidado. A Lavina só tem 3 anos. Ela não cuida direito das coisas dela. Aí eu penso 2 vezes ao dar certas coisas para ela. Eu também sou assim. Porque ela não sabe cuidar. Então, exatamente, vai desperdiçar aquilo ali. Vai quebrar na primeira brincadeira, porque ela não tem essa visão, ela não tem essa maturidade de cuidar. Então, eu vou pegar e vou dar um presente caríssimo para ela, um brinquedo caríssimo? Não vou dar. Eu posso ter o dinheiro, mas eu não vou dar. Eu vou esperar ela amadurecer, a ela ter essa consciência, e eu vou ensinando, é uma coisa que eu falo com ela, você tem que cuidar dos seus brinquedos, os brinquedos que você tem hoje. Para você ganhar outros, você tem que cuidar do que você tem hoje. E é isso que Deus está fazendo com a gente. Você quer ganhar um brinquedo melhor? Cuida do que eu te dei hoje. E aí, quando eu ver, tá cuidando. Opa, então já posso dar um presente melhor. Já posso investir mais. Tá fazendo sentido, gente, essa conversa aqui? Muito. Muito, com certeza. Elis! Tá apanhando pouco, apanhando muito. Gente, como é que dá dedinho, dá mãozinha aí? Calma aí. Aqui não, tem um rostinho, aí tem alguns negocinhos nesse rostinho, ó. Tem a mãozinha, tem bate-palma, tem várias coisas. Ela, coração, ó, a Elis usando lá. Ó. Elis, e você? Elis e... Eita, deu um branco do nosso esposo? Júlio, isso. E vocês, como vocês estão? Como é que foi o processo? Oi, Sula. Hoje? Então, eu te falei como que foi que a gente chegou até você, que na verdade fui eu, né? Eu fui buscar. Na verdade, a gente estava numa situação que eu falei, não, Senhor, a gente precisa colocar, não está aqui não, filha, está na sala. A gente precisa colocar a casa em ordem. E aí eu me preocupei em procurar uma mentoria, um aconselhamento cristão, baseado naquilo que a gente prega, que a gente vive, né? Isso aí.
E aí eu achei você, e vocês moram, parece que todas vocês moram aí no Rio de Janeiro, né? É Sim, isso? Todas vocês são sim, carioca, né? Então, sim. a gente mora bem para cá, São Paulo, litoral de São Paulo. É litoral, mas é São Paulo. Aham. E aí achei a sua, passei para o Júlio, à noite a gente conversou, vamos fazer. Aí foi quando a gente teve a reunião. E assim, de verdade, a gente fica assim, cara, isso não vai dar certo. Não por ela, mas assim, pela situação que a gente estava, né? Não, isso não Aham. vai. E assim, ele fez, a gente viu que ele é o financista, mesmo ele sendo desligado, porque ele gosta de fazer planilha, ele é aquele cara que senta para ver trocentos vídeos para ver qual que é o carro que é mais econômico. Meu Ele é marido. esse cara, eu não tenho paciência. Se você pegar o histórico do YouTube dele, é só isso. Quando comprar celular, vou ver o vídeo. É assim. Meu E marido. assim, ele fez a montagem, montamos, né? A gente está conseguindo seguir, não está sobrando, porque é como a Lu falou, a gente vai ter aí, eu acho que até de verdade, para começar a ver sobrar só em novembro. Mas Não, eu não tá tenho fé em longe. Deus. Setembro, Uhum. outubro, novembro. 3 meses quebradinhos. Sim, sim. E aí, nessa questão da ansiedade ela falou também, eu passei mal esse final de semana, Oh, meu fui Deus. parar no PS com a pressão alta por coisas que a gente vai absorvendo, né? A médica falou assim, você passou algum estresse? Você teve alguma preocupação? Eu falei, que eu me lembre não, mas na verdade a gente vai segurando, na verdade, né? Formando, né? Durante o tempo. Sim, a gente vai somando durante o tempo. E aí, quando foi esse final de semana, agora, no sábado, o negócio, puf. Então, eu vou ter que fazer agora um acompanhamento, mas eu percebo que é uma coisa emocional, né? Porque eu sou mais, eu de segurar. O Júlio, ele consegue pôr para fora. Mas aí, Falar. isso, ele consegue falar. Ele é mais falante que eu. Tudo é um equilíbrio, né, gente? Ele é mais sociável. Se a gente está passando dentro do carro e tem uma pessoa passando, eu falei, para que cumprimentar se a pessoa nem está vendo? É dele, é dele. Então, então ele montou a planilha, a gente está conseguindo seguir, como ela falou, eu tenho 2 salários fixos no mês, mas os restantes da semana é diário, então a gente vai administrando e um segurando o outro, né? Um segurando o outro, que ele fala, vai ter uma excursão aqui na igreja agora, que o pessoal vai para o Vale do Ribeira, que vai ter um show lá evangélico, com um monte de cantor gospel, aí estão jogando no grupo, ele diz, não, mas não dá para a gente ir, Júlio, não dá, são 2, entendeu? Então eu fico segurando ele. Eu fico segurando e às vezes ele me segura, e é assim, mas... Isso aí, um ajudando o outro. Porque eu falei... E mesmo assim, Sula, lembra que eu falei para você que eu ia desistir daquela viagem que eu vou andar de avião pela primeira vez? Eu estou conseguindo, glória a Deus, mês que vem eu pago a última parcela Olha e eu vou aí. comprar passagem agora, só falta o avião, né, que está um pouco salgado. Eu estou tentando ver se eu consigo pegar uma promoção, mas está difícil. Mas eu tenho até esse mês para comprar, não posso passar, né? Aham. Mas eu pensei em desistir, de passar para alguém, mas acaba que eu estou pagando durante o ano inteiro. Você entende? Como é que eu vou achar alguém? Então eu falei para ele, nós vamos esse ano, eu vou, né? E aí eu viajo agora sozinha em outubro para o seminário que vai ter de mulheres lá em Salvador. E aí eu volto, na outra semana a gente vai para o Retiro de Caçais em Poços de Calda, não, Água de Lindóia. E aí a gente já sentou e conversou que o ano que vem, essas 2 viagens, que já é o 3º ano que nós não vamos o ano que vem, para poder reorganizar melhor as coisas. Mas não que a gente não possa fazer 3 dias ali, entendeu? Um final de Mas semana, entendeu? eu vou te falar, depois, é porque assim, eu tento passar as coisas aos poucos para vocês, eu fico pensando de não sobrecarregar vocês com tanta informação, né? Mas, Uhum. por exemplo, você pode, depois que vocês estiverem assim, se sentir seguindo o que vocês estão fazendo, Ah, usar a estratégia de milhas. Porque as milhas você vai gastar dentro, você vai gastar o seu gasto normal.
dentro do que a gente planejou. Não tem teto de gasto, não tem lazer, não tem essas coisas. Então, você vai gastar com aquilo. Então, eu tenho tantos reais para gastar de teto de gasto. Aí eu gasto Sim. usando as estratégias de milhas, e aí eu vou fazer a minha viagem com as coisas usando as que eu milhas. estou comprando normal. Bom. Entendeu? Então, não desiste disso, porque agora não tinha como, porque não daria tempo. Mas para ano Não que daria vem, tempo. isso. Para ano que vem, você já pode pensar nessa estratégia. Vocês têm na plataforma uma aula de milhas. Vocês têm já uma aula para vocês dar um boom assim, né, vocês entenderem o mundo um pouco, de como que vocês podem fazer, tá? Então, depois que já está encaminhando, agora deixa eu olhar lá a aula de milhas. Vou lá, vou ver como é que funciona para começar a botar isso em prática. E depois, depois que vocês estiverem Sula, poxa, tá legal aqui. Vamos fazer o curso de milhas? Vê na minha bolsa. Tem o curso de milhas. Que aí vocês vão ver, gente, é um mundo. É um mundo. É maravilhoso. Me ajudaria muito agora se eu tivesse umas milhas para usar. Sim, e não precisa de cartão de crédito, tá? E não precisa de cartão de crédito. Eu achava que sim. Todo mundo acha que precisa, não precisa. Óbvio, o cartão de crédito é mais alguma coisa, né? É mais um lugar onde pontua, mas ele é o que menos pontua. É o que menos pontua. Então, eu vou falar para vocês, eu vou falar 2 anos, porque eu sei que é o tempo que demora para expirar. Eu demorei 2 anos para fazer 15 mil milhas. Sem saber nada, né? Só usando cartão de crédito. Aí eu entrei no curso, que hoje tem parceria, né, com essa menina. Entrei nesse curso dela. Gente, de janeiro para agora, agosto, a gente fez mais de 200 mil milhas. Nossa. Dizem que o Brasil é um dos países que mais desperdiça milhas. milhas. Vocês não têm noção das É várias oportunidades que tem que vocês vão ficar de bobeira. Depois, eu espero que vocês continuem comigo, porque a galera que está lá comigo no Ainda Juntos, eu fiz agora e depois eu vou chamar essa menina de novo para dar uma aula para vocês. Fica sempre ali junto comigo, porque aí vocês, se vocês estiverem no Ainda Juntos, estiverem no meu grupo de clientes, vocês vão ter acesso a essa aula gratuita e para vocês entenderem mais ainda como é que funciona, tá? Mas assim... Então, eu tenho certeza absoluta que daqui um ano eu volto para testemunhar a virada que a gente teve, com certeza. Ajudou muito, muito. Está ajudando. Então, a gente, todo esse grupo aqui que a gente quer ver, hein? Questão... Parabenizar também. Questão da... Pode falar. É questão, que nem a Lu falou, é questão da gente seguir agora e não sair daquela meta. É para fazer assim, é assim que vai ser feito. Isso. É de se reeducar, né? É uma reeducação. Isso aí. Porque, olha só que legal, olha como que a gente tem que treinar o nosso olhar. Quando você chegou, a Elis, quando a Elis e o Júlio chegaram, eles nem acreditaram que ia ser possível resolver. Aí, olha só, daqui a 3 meses já vai sobrar dinheiro. E aí a gente bota um peso, tipo assim, só em novembro. Mas, gente, não tinha nem esperança de resolver. Não tinha esperança de resolver. E agora você já tem um tempo. Você vai falar assim, não, em novembro, se a gente seguir direitinho, já vai ter dinheiro sobrando. Então... Isso, como você falou, né, da noite para o dia, eu vou fazer agora em dezembro 25 anos de casada. Olha, que lindo! Entendeu? Então, é muito tempo, né, para poder... Em 2 meses a gente fala, não, porque não é uma venda de uma coisa que seja impossível, como a gente vê na internet, para o povo ficar rico, né? Não é. Não. É de você viver com aquilo que você tem. Quando você coloca assim, eu falei, Júlio, soma o meu salário e o teu, olha quanto que a gente tem. E cadê que a gente não está vendo?
Eu fiquei passada quando eu falei, gente, porque como eu trabalho por semana, mas se você, quanto dá no mês aí? Junta isso daqui, esse salário aqui com mais esse aqui. Eu acabo ganhando mais que ele no, no dinheiro, né? Porque ele tem, como ele é concursado, ele tem várias, como é que fala? Uhum. Benefícios, vários benefícios. Mas eu falei, gente, olha o quanto que eu ganho, quanto juntando eu e você. Não, Júlio, não, pelo amor de Deus, tem alguma coisa muito errada. Mas é questão de administrar, colocar ali, ó, é isso aqui, ó, e distribuir nas caixinhas e fazer a. E é aquilo, a gente não é ensinado isso. Quem dera a gente fosse, né? Como Verdade. seria diferente, né? Se a gente É tivesse verdade. aprendido isso. Mas esse é o momento que Deus preparou e nós É estamos verdade. colocando em prática. Isso aí. Nunca é tarde, né? Nunca é tarde. Eu falo que o problema do problema não é o problema. Ó, o problema do problema não é o problema. O problema do problema. Professora de matemática é isso, acaba com a nossa mente. Vai. Mas olha, vê se não tem lógica. Ó. O problema do problema não é o problema. O problema do problema é não ter uma solução para o problema. Por quê? É. Se você, olha só, quando a Elise e o Júlio chegaram aqui para mim, cara, não vai ter jeito, não vai ter como. Aí agora a gente já conseguiu traçar uma solução. Já consegui ver uma luz, né? Consegue ver uma Exatamente. luz. Poxa, eu não vi a solução. Pronto, agora eu só preciso seguir esse plano que vai dar certo. É o que eu falei para vocês, não existe problema sem solução. Não existe, de fato, não existe. O que muda é o tempo para você resolver uma solução A e uma solução B. Mas a partir do momento que você já tem um plano, gente, é muito mais tranquilo do que você estar perdido, igual cego no meio do tiroteio, e o dinheiro entra, o dinheiro sai, você não sabe o que você faz, você não sabe o que você guarda, você não sabe nada. Uhum. Eu não sei se eu compartilhei com vocês, mas a gente tem uma filha do meio que ela faz federal. Nós moramos no litoral, ela faz federal no interior de São Paulo. Ela faz química a período integral. Ela entrou lá há ela tem mais 2 anos e meio, ela está 1 ano e meio lá. Nesse período, a despesa dela é toda nossa. Na verdade, minha, eu que sou a responsável. Eu pago o aluguel dela, vale transporte, alimentação. Por quê? Ela estuda integral, ela não consegue trabalhar. E a gente foi tentar a bolsa pelo governo, por causa do imposto de renda do Júlio. Porque, assim, para você conseguir, cara, tu tem que ser pobre do pobre do pobre, tem que estar na linha da miséria. A tua renda per capita tem que ser R$ 250. Eu falo, cara, não, então eu nem quero. Deus me livre, entendeu? Então, ela não conseguiu. E aí ela chegou, ela tá de férias aqui, ela vai embora dia 25. Ela falou, mãe, tem um outro tipo de bolsa que a gente faz um projeto científico junto com o professor. É até melhor, é uma bolsa que não depende do governo. Acho que a Sula deve conhecer. É um negócio científico que ela entrou. Ela fez daqui, professor. PIBIC, se ela PIBIC. Isso, esse aí, é PIBIP. Ela está em duas, ela está na FATRESP e na PIBIP. A FATRESP é um valor maior, né? De ajuda. E assim, não está vinculado ao governo, que o governo faltou dinheiro, não tem bolsa, né? Esse daí, pelo jeito, não. E graças a Deus, ela saiu o resultado, ela estava aqui. O professor falou, Júlio, não tem como você não ser escolhida. Nessa daqui, tu está em primeiro, está em segundo, só se alguém subir. E na outra, você está em primeiro por causa da cota. Que ela entrou na cota. Ela entrou pelo SISU, mas tem a questão da cota, né? Mas a menina é extremamente inteligente, é um crânio. A primeira da família que faz faculdade, não, mas assim, federal, onde ela está, na UFSCar, se vocês pesquisam, é uma universidade maravilhosa. E eu falei, cara, vai sair a bolsa. Então já vai dar uma aliviada para mim. Sim, eu vou, né, continuar, mas assim, vai aliviar, porque as coisinhas dela vai poder comprar, eu só vou ter que dar um suporte. Entendeu? E isso é uma bênção que Deus está liberando para vocês. Muito grande, já estou há 1 ano e meio. Eu tenho gasto com ela aí, gente, de um salário mínimo para mais. Olha aí. Entendeu? Então, graças a Deus, ela estava aqui, mãe, eu fui escolhida, e muito bem, ela mandou para mim o que o pessoal da banca escreveu sobre a dissertação dela. Eu falei, nossa, que é uma benção mesmo, de verdade.
E aí, a partir de setembro ela já começa a receber, então vai me dar uma aliviada também. E aí você entende por que eu fui parar no PS? É muita coisa, gente. Até O que coisa boa, acontece? né? Deixa a gente É sem emoção saber. da conquista também. Aí também preocupação. Falei, porque, meu Deus, se eu ficar doente, eu sou autônoma. Aí, tipo, entendeu? Mas Aham. Deus, olha. Então foi essa bênção aí, minha filha conseguiu a bolsa aí do PIBIRI aí, do seu nome do negócio, Que e aí lindo, vai dar certo, né? que lindo, que felicidade. Parabéns para ela, para vocês também, gente, pela conquista. Amém. Deus que Glória a faz essas Deus. coisas, né? Glória a Deus Deus. faz. Eu falo, Deus sempre faz, Deus sempre faz. E o Júlio falando que ainda não recebeu nenhuma benção. Ai, Júlio, essa benção. Ele falou na outra aula, a gente ainda não recebeu nenhuma benção, não? É uma benção. Porque foi isso agora, foi sábado que Olha chegou a aí. notícia. E olha só que legal, foi sábado, né? Foi até que eu falei com ele na semana, se foi na semana passada. A gente estava comentando da Luciana, que ela conseguiu uma benção, que acabou ajudando também financeiramente. Aí ele falou assim: ainda não recebi nenhuma benção, não, mas eu sei que vai acontecer alguma coisa. E olha só, aconteceu. Ele profetizou. Glória a Deus, E Deus às mesmo, vezes gente. Eu falei, a gente fica olhando assim, meu Deus, será que. Não, gente, Deus cuida de todos nós na medida que Deus cuida de tudo. Ó, eu já fui empreendedora, vocês estavam falando de empreendedorismo, eu sou cabeleireira formada, eu já tive um salão, eu abri o salão, daqui 3 meses depois veio a pandemia, gente. Nossa. Entendeu? Então, tipo assim. Ih, ela saiu. Caiu. Ela vai voltar. Luciana, fala comigo, Luciana. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Está travando de vocês? Porque o meu está travando muito aqui. O seu está O travando seu. para mim. Quando você estava falando, Luciane, estava travando para mim um pouco. Eu não sei como é que está para os outros. Entendi. É minha vez? Isso, sua vez. Então, boa noite a todos. Quando a Amada não volta, fala aí, para a gente ganhar tempo. Tá bom. Então, Sula, como eu falei, né? Quando eu cheguei e as primeiras aulas foi muito assustador, porque eu vi que eu estava fazendo tudo errado. Não adiantava nada escrever, não adiantava nada aquelas folhinhas que eu fazia, cálculos, quando ia comprar as coisas, que estava tudo nada com nada. E depois que você foi ensinando, dando o passo a passo, que eu fiz a planilha, ali na planilha, nos primeiros momentos, eu falei assim, meu Deus, que loucura! Como é que a Sula está falando que eu tenho que vai ter essa reserva, vai ter esse dinheiro e tal? Eu falei, meu Deus, será que vai ter isso mesmo? E eu, assim, é uma loucura, é uma doideira mesmo, né? Mas eu falei, vamos lá, se a Sula está falando, vamos lá. E graças a Deus, assim, eu estou muito focada nisso. E hoje, quando eu entro, principalmente na loja que eu compro meus cereais, né? Eu entrava como se eu fosse assim, uma rica. Né? Eu não queria nem saber o preço, então me dá isso, me dá aquilo. Às vezes eu gastava 200 e pouco, 300 e pouco, e hoje não. Hoje eu saio, o que eu vou comprar? Vou comprar só isso. Ponto. Aí, às vezes, tem algumas coisas lá na promoção. Tem pasta de amendoim. A pasta, às vezes, é 48. A pasta está na promoção, não vai levar hoje, não, R$ 19. E eu já percebi que quando eu entro, os funcionários vêm, oi, tudo bem? Por quê? Eu sou aquela que os caras talvez possam ganhar, né, em cima de mim. Eu falei, não, vai levar só isso hoje, só isso, só isso. Então, graças a Deus, assim, e hoje eu estou conseguindo ler a minha planilha, ver a planilha, olhar, né, com amor, com carinho, porque antes eu falei assim, meu Deus, não estou entendendo nada, Senhor. Só quem é matemático, assim, igual a Sula, eu falei, meu Deus, me ajuda. E hoje eu consigo ver, eu estou mais disciplinada, estou super feliz,
porque o meu transporte, né, já liguei para o Marcelo, já marquei com ele 5h30, eu saía muito cedo, agora não preciso sair tão cedo, porque o Marcelo, ele corta caminho, ele faz uns caminhos e tal, eu chego 7 horas em Botafogo, antes 7h25, porque a troca de plantão é 7h30, 7h25 eu já estou entrando dentro da casa da Ana Hebreia. Então, assim, eu pago R$ 23, né? Porque antes eu pagava 90, 100, 85. Se tivesse chovendo, R$ 115 de Uber até lá embaixo. Hoje eu pago 23, feliz da vida. E ainda vai ganhar os 23. E ainda vou ganhar, porque depois que você conversou comigo, que nós tivemos aquela consultoria no domingo, Sula, foi muito assim, muito de Deus, porque nós tivemos e você falou assim, Lu, vamos ver aí como é que nós vamos fazer esse transporte, você está ganhando, tá gastando, porque realmente eu fiquei assustada, né? No mês eu estava gastando quase 2.000, Sula, só de transporte. Aí, ou seja, você ganhava, vamos supor, ganhava 4, metade ficava lá no Uber. Porque o que acontece? Eu tinha, na verdade, 2 trabalhos, né? Eu tinha 2 pacientes. E aí, então, meu salário naquela época era 7.000 e pouco, por causa das 2 pacientes. Só que uma paciente faleceu, então eu só tenho uma. E eu continuei vivendo nos 7.000 e pouco. Entendeu? A mente ficou lá no 7.000. 7.000. Minha mente não reduziu, que o meu salário diminuiu. Então, aí por isso que eu falei assim, meu Deus, mas aí eu falei assim, não, eu tenho que acordar para a vida, né? Eu não posso mais agir nesses valores. E graças a Deus que depois que nós tivemos a consultoria no domingo, aí na segunda-feira, quando eu fui trabalhar, foi a primeira coisa, minha paciente já estava acordada, e foi quando ela falou, Lu, vem aqui. Aí eu fui, ela falou assim, minha filha, e a história do teu transporte? Eu falei, tô levando, né? Ela falou assim, não, eu quero pagar o seu transporte. Eu falei, sua amiga, porque tem uma amiga dela que administra o dinheiro dela, e ela já tinha falado que não ia pagar o transporte, não ia. E ela deu um aumento de R$ 10. Eu falei, sua amiga deu um aumento. Ela aumentou, foi R$ 10. Isso não é aumento, Lu? Eu falei, pois é, mas eu vou fazer o quê? Eu não quero arrumar guerra com ela. Aí foi, eu sei que ela exigiu que a amiga dela fosse lá, eu achei que ela não ia, e ela foi, eu sei que as duas discutiram lá dentro do quarto, e eu lá na cozinha, eu falei, estava no meu propósito com Deus, eu estava mesmo fazendo o meu jejum, e depois, né, focada mesmo no curso, e por fim a amiga dela foi lá na cozinha e falou assim, Lu, a Hebra vai pagar sua passagem. Você calcula aí quanto que você vai gastar de ônibus até o dia que o rapaz não aconteceu alguma coisa, a van que você vai ir de volta, eu vou liberar o dinheiro. Amém, graças a Deus. E o povo da van é muito gente boa. Quando eu cheguei, pessoal, prazer, Luciana, seja bem-vinda. Nossa, foi maravilhoso. Se tivesse falado antes comigo, eu tinha te dado esse resultado, que eu trabalho no Ipanema e eu vou nessa van aí que você está indo. E de volta. Você está indo comigo, com o Marcelo, Fernanda? Não, eu vou com os outros, porque como eu vou de 3 em 3 dias, a minha volta é sempre às 9h30. Então, eu não consigo pegar ele aqui na Maria Quitéria, entendeu? Mas você pode entrar no grupo e falar com eles que eles te buscam no ponto que te deixa. Dependendo da hora que você vem, entendeu? Tem um grupo lá. Depois você me dá aí para me pegar na Pode volta. deixar. Pode continuar. Eu só consigo a ida, na volta eu não consigo. Então depois você me passa aí. Tá Eu vou bom. agradecer. E sabe o que é legal, né? Isso que aconteceu com a Luciana, que aconteceu também com a Elis, é o que eu falo para vocês lá no início, assim, eu não tenho certeza de nada, né? Eu falo porque eu vejo isso em todas as turmas acontecer. Todas as turmas acontecer.
quando a gente se movimenta para fazer o certo, dentro daquilo que a gente pode fazer, gente, Deus faz aquilo que a gente não pode fazer. Sempre acontece coisas do tipo. E às vezes a gente está com a mente tão assim, não, mas não tem como eu gastar menos. Não, mas não tem como eu gastar menos no mercado. Não, não tem como eu gastar menos na passagem. É porque tem que ser assim. Aí a gente não vê as oportunidades, nem aparecem para a gente. Ô, Sula, e é uma grande verdade, porque, como eu falei desde o início, né? A minha irmã, quando ela viu a sua mensagem assim, pela primeira vez, a Ana, a primeira coisa que ela fez, ela mandou para mim. Aí, quando eu vim na casa dela, ela falou: senta aí, que eu vou passar aqui a mensagem da Sula. Quem é a Sula? A irmã lá da igreja. Não, eu quero que você faça esse curso. E aí, eu fiquei muito impactada quando eu vi a primeira vez. Só que a Ana com o Ricardo, meu irmão, eles conseguiram fazer teu curso lá na igreja presencial. E Sim. para mim nunca dá, por causa dessa loucura que é a minha vida, né, de plantão. E aí eu falei, para mim não dá, mas aí quando você falou que podia fazer online, falei, meu Deus, vai ser uma loucura, mas vamos tentar. É uma doideira sua. Mas Porque conseguiu, tá aqui. tinha dia que tinha aula e tava na hora da aula e Dona Hebré sempre dorme cedo. Nesse dia ela não queria dormir cedo, queria bater papo, queria assistir televisão. Falei, meu Deus, me ajuda. Mas eu acredito que quando a gente tem força de vontade, Deus, ele opera mesmo. É o que você falou, né? Só É fazer verdade. o certo que Deus faz o restante. O que a gente Amém. não pode fazer. Isso Então, estou aí. muito satisfeita, graças a Deus. Ai, que bom, gente, que felicidade. Fernanda, agora é tua vez de falar, Fernanda. Fernanda, quase eu não vi. Fernanda, fala comigo, Fernanda, o que você conseguiu assistir, fazer? Me conta como é que você está. Então, no começo eu estava apavorada, desesperada, louca. Até falei, Miranda, em nome de Jesus, eu não vou poder conseguir fazer esse negócio, não. Cunhada, faz, que depois a gente vê, vambora, mas nesse desiste, não. Eu, devido ao nosso carro, e assim como eu falei, né, o carro quebrou, bateu o motor, aí a gente estava pagando o cara, a gente foi descobrir que era usuário de droga, estava usando as drogas, só que ele sempre foi muito bom. Ele nunca fez isso com a gente. Então ele comeu o dinheiro todo, o carro continua parado, e eu falei, não vou mexer nele. Só vou mexer nele quando eu tiver dinheiro para mexer. Aí só que ele ainda ficou 1 ano e 3 meses, que eu falei com isso que eu não ia mexer. Então, nisso tudo, depois de 1 ano e 3 meses, pegou o carro, comprou as peças, motor, sabe que motor é caro. Pagamos tudo, o cara, em vez de fazer as coisas, estava comendo dinheiro. E correndo da gente, fomos atrás, aquela agonia toda. Aí, consertou de uma moda oba-oba, o carro tá fraco. Aí, a primeira coisa que eu aprendi, tem dinheiro? Não. Vou mexer, vou botar na oficina de alguém, vou ter como pagar? Até para ficar lá vai pagar? Então, pegamos o carro, ele anda, só que tá fraco. Só que eu não tenho dinheiro agora para mexer, está lá na frente de casa. Quando tiver fogo, engraçado, até uma coisa que aconteceu ontem. O mecânico ligou para mim falando, falou assim, meu filho, eu não quero saber. Você não vai mexer mais no carro. Errar uma vez é uma coisa, continuar no erro é burrice. E o carro não anda, mas o Maurício falou, não, não quero saber, eu tô cheio de empréstimo, meus cartões ficou todo estourado. Agora que eu tô conseguindo eliminar cada cartão, eliminei 2, matei 3 empréstimos, desesperada para comer alguma coisa fora, mas dizendo para mim mesmo, não pode. Aí o carro tá lá, do carro, já aprendi, dizer não. Não tenho dinheiro, aí pergunta para si mesmo, você tem dinheiro? Não. Você tem dinheiro para comprar as peças? Não. Então, deixa ele parado. Tá ali quietinho, não vai ser multado, nada, enfim, tá lá na porta de casa. Meu objetivo é comprar um carro ou outro, mas consertar esse primeiro. Outra coisa, evolução, tá? Aprendi a dizer o quê? Não. Tão feliz, é um não assim que vem da alma pra dentro, assim. Brota sim, brota, explode. Não! Muito.
é uma praticidade que depois que eu aprendi a dizer o tal do não, olha que é 3 palavrinhas, né? É 3 letrinhas. É igual sim, mas é negativo. Não, 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 não. É um tal de pedir, 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 e depois que eu não tinha. Quando eu não pagava, eu ficava toda enrolada. Pouco fiquei enrolada. A educação financeira foi muito bom para mim, entendeu? Foi como eu perguntei, eu falei assim, poxa, mas só tô fazendo, o Maurício não quer fazer, fica difícil. Aí quando eu botei na planilha lá, ele falou, cunhada, é só isso? Eu falei, cara, mas ele que paga o resto das coisas que eu pago só isso. Você não tem gás na sua casa, não. Mas assim, eu fiquei meio que confusa, entendeu? Mas assim, depois eu peguei, fui fazendo o que eu fui lembrando, eu fui colocando devagarzinho as coisas. Não mandei para você, porque realmente eu não estava com o tempo. Alguns momentos eu peguei para ler, comecei a ver os vídeos lá do começo, bem no comecinho mesmo, na plataforma. Quando dá tempo eu pego, estou vendo eles. Algumas dúvidas depois eu pergunto. Mas assim, aprendi a dizer não, já vejo que eu posso, tudo bem, por meus cartões estava com valores muito altos, empréstimo também eu consegui eliminar, aos pouquinhos está saindo. E eu estou feliz com isso, sabe? Acredito que também estou nessa fase. Daqui a 3 meses, tá guardando dinheiro, porque tem o dinheiro do aluguel das casas, tem o dinheiro dos meus plantões, tem o dinheiro da Marinha, tem o dinheiro extra, e a gente se pedir R$ 10, a gente não tinha. Então, depois tu manda para mim como é que ficou essa planilha, para eu dar uma olhada e te dar um retorno. Sim, aí, quer ver? Amanhã eu vou para casa. Amanhã, assim, tadinho, eu vou pecar, tá? Confesso. Por quê, gente? Sabe que é aniversário de 3, né, hoje, né? Aniversário de 3 hoje? É, o Marinho, o Maurício e a Luísa. Ah, é, eles fazem aniversário juntos. Então, eu tô presa aqui. É bom que é um bolo só. É isso. Olha que economia. Até quando a criança nasce. Você nasceu no Dia dos Pais. Isso aí é Tem. maravilhoso mesmo. Fazer aniversário Isso é no uma mesmo dia é economia só. luxo. Não é, É menina? porque são É Deus na sua vida. Mas vou te os falar, irmãos são gêmeos. essa família nossa é tudo combo. É, não, é muito engraçado. Todo mundo sempre tem no dia de aniversário, sempre tem mais de um da mesma família. A Lavínia nasceu no dia da Rosemary. Todo mundo nasce no aniversário de algum. É, o Alguém Eduardo fez é a com, festa. o Eduardo é com o outro sobrinho da gente, o Vitor, tudo isso. Muito engraçado, muito engraçado. Então, assim, Quadro, fico muito feliz, sabe? Eu aprendi a ver que o não também é saudável, porque se eu também disser assim, eu estou dizendo não para mim, acabo tirando o meu. A gente estava tendo muito embate, eu e o Maurício, em relação a isso. Eu vi que realmente eu estava errando. Era um tal de passa cartão, passa cartão. Eu eliminei, já quebrei dois cartões. Glória Já a falta Deus. mais 2. Então, eu vou ficar só com um. E Isso. acabou. O desespero é essa luta. Mas, assim, Aí, ó, conseguiu eliminar. Precisa botar esses que tem ainda lá na planilha para ver o plano que você vai seguir. E depois, quando ele acabar, tu já vai direto para o ideal. E às vezes, dependendo do que for, vai ficar bem perto do ideal rapidinho, né? Já então, mas começa, já. esse mês, com todos esse dinheiro que eu recebi do plantão e tudo, enfim, esse mês eu consigo matar todos eles. Olha aí. Aí Glória. no mês que vem, eu só vou ficar com 2 meses para frente de 2 empréstimos. Mas vou ficar só com 2 meses para frente de empréstimo. Olha aí, Porque um rapidinho. empréstimo eu mato agora, entendeu? Então, Aí o outro mês que vem só vai ficar só mais um. Só tenho 2 parcelas para frente, acabou. isso aí, isso aí. Ai, olha, não sei se Aí, vocês conseguem ver, tá vendo aqui, ó? cabelo branco? Não, ansiedade, Ah, estresse, começa a arrancar, isso aí acaba comigo. mas aí agora é só você falar isso. Caramba, só falta 2 meses. 2 meses. Eu só tenho que resistir 2 meses e depois fluir daquele jeitinho que a gente ensina aqui. Separar o dinheiro para cada coisa, dinheiro para lazer é esse, dinheiro para gastar. Dentro desses moldes. Porque aí, se a gente não botar, não adianta quitar os cartões se não entrar no molde. A E se você não caixinha é entrar no tudo. molde, aí depois vira outra dívida daqui a pouco. Não, nunca mais na minha vida. Isso aí. Agora, deixa eu falar com vocês. Estou muito feliz com o feedback de vocês. Pena que eles não sei o que aconteceu. Deve ter caído a internet, alguma coisa desse tipo. Deve ter descarregado o telefone. É,
Mas deixa eu falar, eu vou até parar aqui a gravação e para ficar só isso separado depois.